Boa noite a todas e todos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de autocura que a Joana de Ângeles propõe em um livro dela chamado Otimismo. Vale muito a pena ler. Vou passar para frente porque a gente não vai falar de tudo isso hoje. Então, o processo de autocura da Joana de Ângeles, ela vai propor 4 processos para que nós mesmos, quando a gente está doente, seja fisicamente, seja emocionalmente, a gente vai tentar se ajudar. E também podemos ajudar o outro, né? Quando a gente fala de irradiação bioenergética, nós somos como se a gente fosse uma grande antena. Então a gente está irradiando energia o tempo todo, conforme os meus pensamentos e conforme os meus sentimentos. E essa energia, né? Então o Ribeiro está ali, né? Está ali irritado, nervoso, as energias dele estão ali, tudo escurecida na espinhenta. A minha está aqui boa, evoluída, né? Sei, né? Enfim, aí as nossas energias, elas se encontram. E eu posso sentir uma... Ai, nossa, sou muito chegada no Ribeiro, não gosto muito dele, meu santo não bate com dele. Alguém já ouviu essa frase assim? Não sei, eu não dou certo com aquela pessoa, a gente não combina. Por quê? Porque nós temos, então, o nosso padrão vibratório e todo mundo tem esses padrões vibratórios. É lógico que alguns se chocam um pouco mais do que outros também, né? E alguns se afinizam, né? Totalmente. Seja com as boas energias, ou seja com as energias que ainda são deletérias, elas também se afinizam, né? Então é muito importante, né, a gente entender que o nosso perispírito, ele capta essa energia do outro. Então, essa energia que todos nós temos, a gente irradia ela o tempo todo. E essa energia, ela também é uma energia curativa, ou que adoece. Já aconteceu de vocês estarem com alguém, passar um tempo com uma pessoa e ir embora parecendo que você não tem nem força para andar? Parece que você foi sugada, suas energias foram consumidas, né? Porque a gente também pode conseguir doar essa energia quando a gente deseja amor, quando a gente quer muito ajudar. Às vezes a pessoa está muito perturbada, muito desequilibrada, sofrendo muito, com as energias todas, né, bagunçadas ali, a gente ajuda. Ou não, né? As pessoas. A irradiação bioenergética, também chamada de passe, né? Quem já ouviu falar de passe? O reiki também parte desse princípio, né? Então, quando a gente vai tomar o passe, o que está acontecendo ali? As nossas energias, elas estão sendo trabalhadas no passe. Então, o médium, ele é um condutor, né, da energia espiritual, que é equilibrante, que é uma energia salutar, de saúde, para ajudar a reorganizar as nossas energias emocionais, físicas, espirituais, né? Então, pode ser utilizado no equilíbrio e na cura de enfermidades. Todas essas informações estão lá no livro da Joana de Ângeles, do livro Otimismo. O querer é de alta importância, representa a vontade em adquirir o pleno comando dessa força. Então, desejar com muita força, com muita intensidade fazer o bem. Quando a gente faz uma oração, né? O Senhor auxilia aquela pessoa que vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Conduza as mãos daquele médico, ilumina a equipe médica, permita que a pessoa que está lá na minha cirurgia, que ela fique tranquila, que ela esteja harmonizada, que a sua energia esteja equilibrada. Então, quando a gente tem esse desejo, esse querer, toda essa onda energética, ela vai afetar aquele alvo que você está buscando. Então, toda vez que a gente está ali numa oração, numa prece, desejando intensamente o bem, isso alcança um objetivo. Os espíritos dizem que uns que alcança assim mais rápido são os pedidos e as preces das mães. Ela é quase que instantânea, assim, ó.
Então é muito importante prestar atenção no conteúdo da prece, no conteúdo do que você está falando. Porque às vezes a gente está meio apavorada, muito preocupada, muito desesperada, e a nossa prece é uma prece de desespero. E essa angústia, essa ansiedade, você está canalizando essa energia perturbada para o outro também. Né? Então a gente tem que estar atento. A Joana está dizendo, né? Então quando a gente quer muito alcançar a cura, ou ajudar alguém a se curar, você não vai pensar e orar e canalizar e ela vai ficar curada imediatamente, né? Obviamente tem um processo que vai acontecer ali. Você pode utilizar esse pensamento, essa energia para curar você e para ajudar a curar alguém. Então, qual é o nome da palestra de hoje? Na verdade, é processo de autocura. Mas você também pode utilizar esses 4 passos que eu vou falar para vocês, que a Joana de Anjos nos ensina. Você pode utilizar esse mesmo processo para pedir por alguém também. Ok? Então, você pode contribuir para se curar e pode contribuir para curar alguém. Então, é lá do livro Plenitude. Ai, falei errado, falei otimismo, né? É lá do livro Plenitude, é um capítulo do livro que fala só desse processo de autocura. Primeiro passo para o processo de autocura. Observe o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. O que é isso, o seu teor preferencial? Observe o que você costuma ficar pensando. Quando a gente recebe a notícia de uma doença nossa, por exemplo, a primeira coisa assim que às vezes a gente pensa é: nossa, agora eu vou morrer, agora não tem jeito, isso aqui vai ser um câncer, que vai me destruir, que vai me matar, aí vou sofrer. Quando a gente recebe a notícia de uma doença nossa, de alguém que a gente ama muito, nós temos uma predisposição de ir para o pior caminho possível. E esse pensamento é um teor extremamente adoecido, agressivo. E ele te adoece e adoece a pessoa. Se for mal outra pessoa, vai adoecer aquela pessoa também. Esses pensamentos de desespero são muito perturbados. A Joana de Ângeles fala que eles funcionam como se fossem espetos, pregos, que você está pregando no perispírito da pessoa, no seu e de alguém. Então, é muito importante, quando a gente for passar por uma provação de uma doença, por exemplo, ou de alguém, sei lá, que foi preso, ou que está no uso de drogas, qualquer coisa que seja muito difícil, que te traga sofrimento, é importante você observar o que é que você costuma pensar sobre isso. Então, observe o teor dos seus pensamentos. Você não quer sentar ali não, para não ficar indo ali toda hora? E o que é que você vai passando? Aí eu não preciso ficar voltando. Então, desejar a saúde com fervor. Desejar muito ficar bem. Seja algum problema emocional, psíquico, seja da saúde mental, seja uma doença fisiológica, desejar a saúde com fervor. Deve estar acompanhado de objetivos edificantes. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, eu descobri um câncer no estômago proveniente de uma má alimentação, vamos supor. Então, eu vou desejar para Jesus me ajudar a ter saúde, para eu poder comer tudo que eu gosto de novo. Não é um objetivo edificante, entendeu? Ou a pessoa bebe, aí deu um problema no fígado, aí ela vai pedir para se curar para ela poder voltar a beber, ou voltar a fumar. Ou ela dá um problema cardíaco porque é muito irritada, muito nervosa, ela quer sarar para ela poder xingar todo mundo que ela quiser de novo, na altura que ela quiser. Não adianta. Então é assim, eu vou desejar saúde com fervor, com um objetivo edificante. O que isso quer dizer? Fazer o bem para mim e para o próximo. Jesus, me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar, porque na hora que eu estiver boa, eu vou cuidar da minha saúde e eu vou usar o meu tempo livre para fazer alguma coisa em prol do próximo também.
Não é promessa, você me dá que eu te pago. Não é isso. É um objetivo. Eu quero ficar bem para eu ajudar quem está doente, para eu ajudar quem está precisando. Eu quero essa oportunidade de novo. Porque muitas vezes quando a gente tem alguma doença, alguma coisa assim, outras coisas se iluminam na nossa mente. Que às vezes a gente não estava percebendo perto da gente. A firmeza do desejo sem ansiedade ou imposição. Eu já vi umas preces assim: Senhor, me cura agora. Agora que nesse momento, porque isso, né? Não é eu que defino quando vou ser curada, nem como, nem a maneira. Mas eu vou pedir humildemente. Sem ansiedade, não é amanhã, não, eu estou com problema hoje, amanhã eu sou curada. Nossa, um milagre, Deus me atendeu. Não é isso. Aí a gente vai aproveitar as doenças para trabalhar a ansiedade, entender que existe um tempo para tudo e que existe um motivo para essa doença estar na minha vida, na minha encarnação. O que essa doença me diz sobre mim, sobre os meus comportamentos, sobre o meu estilo de vida, sobre o meu jeito de relacionar com as pessoas. O que essa doença está me dizendo? Né? Porque existe um tempo de aprendizado com as doenças também. Então, eu vou pedir a cura, eu vou desejar a cura para fazer o bem, mas eu vou controlar a minha ansiedade, entender que tem um tempo, que é tempo de Deus e de Jesus, que Ele sabe melhor o que é melhor para mim do que eu mesmo. Eu preciso confiar nisso, ter fé. Concentrar-se na saúde e os efeitos benéficos para si e para a coletividade, que é um pouco do que a gente já falou. Deixar-se impregnar pelo otimismo, com irrestrita confiança em Deus. É muito fácil falar, isso é muito difícil quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença mais complicada. Impregnar-se de otimismo. Você acabou de receber uma notícia difícil. Lógico, a gente tem aquele momento do luto, de ficar triste, de ficar mal, é natural. Mas eu não posso ficar ali neste movimento para sempre, porque esses pensamentos ruins estão atrapalhando a minha saúde. Então se precisar, eu vou buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, no centro espírita, um acolhimento fraterno de pessoas que podem me ajudar a reverter o meu quadro mental para eu ficar otimista. Eu tive uma amiga que deu um câncer de mama, 30 e poucos anos, nível 3, super agressivo, muito mesmo. E ela fala, eu admiro muito ela porque ela é uma pessoa muito positiva. E eu pensei, nossa, agora ela vai ter uma grande provação. Né? Eu pensei, vamos ver o quanto ela consegue. Ela falou, mulher, não teve um dia que eu não ri, que eu não dancei, que eu não fiz tudo que eu queria. Eu me curti minha família o máximo que eu pude. Fez químio, caiu o cabelo, ficou inchada, tudo aquilo. Ela falou assim, mulher, você acredita que eu não vomitei nem um dia? Eu achava ruim quando eu ficava enjoada, que eu amo comer, mas tudo bem. Aí eu ia dançar com a minha menina aqui, a gente dançava balé, a gente se divertia. Ela ia pra cachoeira, ela ia postando. Sem cabelo e careca, ela manteve a positividade, ela venceu um câncer nível 3 muito agressivo. Acabou tudo, o médico ficou impressionado, que desapareceu completamente, não ficou um rastro. Mas ela é uma das pessoas mais positivas e com fé que eu conheço. E eu pensava, se tem alguém que vai vencer um câncer desse, assim, de letra, é a Poliana, porque ela, até o nome dela, né? Poliana? A síndrome, né? Então, é ela, porque ela é extremamente positiva. Foi assim que ela fez. Ela se concentrou nas coisas boas da vida, fez prece, fez oração, foi para o centro, tomou passe, tentou viver bem, olhou para dentro, ela falou assim, eu estava vivendo, engolindo muita coisa que eu não devia, eu preciso me expressar mais, me expressar melhor, falar o que eu quero, o que eu não quero, como eu gosto, como eu não gosto. Então ela foi fazendo uma alta reflexão muito importante, ela venceu um câncer muito, muito sério. Então é possível impregnar-se de otimismo, mesmo quando uma doença difícil aparece. Ainda estamos no primeiro passo. Olha como é que o primeiro passo para a autocura já não é fácil, né, gente? Ó, não é brincadeira. Irritação, ansiedade, inconformismo. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Ciúme, rebeldia,
devem ser rejeitados. Então você precisa não só vigiar seus pensamentos para mantê-los numa boa frequência, como você tem que estar muito atento aos seus sentimentos. Ah, mas se eu tiver com ansiedade, como é que eu faço? Busca ajuda. Tudo bem, não tem problema não, busca ajuda. Estou ficando muito nervoso, muito irritado, busca ajuda. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso. As ideias enobrecedoras, os planos de futura ação benéfica são portadoras de energia equilibrante. Então, e ela fazia muito isso, ela planejava tudo que ela ia fazer para o ano seguinte, cheia de planos, cheia de projetos. Ela acabou de terminar um doutorado junto com o câncer. Ela escreveu um livro maravilhoso, que está publicado em vários países durante o câncer. Então, manter os pensamentos com ideias enobrecedoras, com coisas boas. Como é que eu vou fazer o bem? O que eu posso? Eu estou numa cama porque eu fiz uma cirurgia, não tem jeito de eu ir para lugar nenhum. O que eu posso fazer por alguém por aqui? Posso participar de uma prece coletiva, em algum canal de alguma coisa? Né? Como é que eu posso auxiliar? E eu posso escrever meus planos, me dá um caderninho, deixa eu escrever meus projetos aqui. Enobrecedores, mantenha seu pensamento nas vibrações boas, faça projetos bons, nobres, que ajude você, que ajude sua família, que ajude o próximo. Concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio. Porque quando a gente descobre que está doente, a gente pensa assim, nossa, o câncer, por exemplo. Nossa, eu vou passar mal, vou vomitar, meus cabelos vai cair, eu vou ficar feia, não sei o quê. Nossa, eu vou ficar péssimo, provavelmente eu vou resistir, eu vou morrer, eu vou sofrer. A gente pensa assim, a gente faz uma tragédia até a morte, praticamente. Não pode. Foge desses pensamentos. Então, quando chegar uma notícia assim, eu preciso projetar o meu pensamento, pensando em mim, daqui a alguns meses, um ano, seja lá o tempo que for, bem. Então eu preciso projetar a minha imagem, a minha vida com saúde, bem, fazendo bem. Concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condição de equilíbrio. Ver você mesmo recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que você pretende encetar, que você pretende começar. Então, tudo bem, eu vou ficar um ano num tratamento muito difícil, mas então daqui a um ano eu vou me mentalizar. Eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo isso. No meu tempo livre eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar bem, feliz, alegre, meu corpo físico vai estar assim. Você tem que mentalizar, projetar você com saúde, fazendo coisas boas no bem. Não é só para você, não é só egoisticamente. Coisas boas para você, que você quer, você se mentaliza fazendo aquilo e mentaliza fazendo obras no bem também, no bem coletivo também. Nós estamos aqui para evoluir, para ajudar toda a nossa coletividade também. Nós temos essa responsabilidade, né? Então você vai se mentalizar fazendo bem. É assim que a gente faz essa primeira etapa aí, do processo de autocura. Essa projeção mental de você saudável, né? Pensa que você fazendo a campanha do quilo, não, eu vou ficar bom, que eu vou começar a participar da campanha do quilo assim que eu estiver bom. Aí você vem, pega essa colinha, que dia que é, Ribeiro? Sábado? No sábado, 3 horas, o sol bem quente, vou pôr um boné assim na minha cabeça e eu vou fazer a campanha do quilo e nós vamos ser um grupo bem feliz, nós vamos ajudar as pessoas a ter alimento, a ter comida, a ter produtos de higiene, e eu vou sair, eu vou pedir nas portas. Mentalizar você fazendo coisas no bem, mentalizar você bem. Essa projeção reestrutura os mecanismos do seu perispírito que está afetado. Porque quando o nosso corpo está adoecido, isso é um reflexo também de um adoecimento que também é de dentro para fora. Então, quando a gente começa a fazer essas projeções mentais, o nosso perispírito, ele registra essas projeções. Como é que fala? A profetizar. Então, você está profetizando coisas boas para você. Então, a gente fala muito assim para os pais, né?
Nossa, esse menino é terrível, não vai virar nada no futuro. Não fala isso, não profetiza uma coisa dessa. Profetiza coisas boas para o outro e profetize para você também. Com força, com fé, com esperança. Os pacientes, em geral, visualizam o estado de agravamento do mal que os aflige. Não é isso que a gente começa a pensar? O tanto que a gente vai passar mal, o tanto que a gente vai ficar doente, não sei se eu vou aguentar, não sei se eu vou sobreviver. Esqueceram do aplicativo. Oh, mas isso é bom, hein? Demais para mim, Romildo. Então, os pacientes em geral visualizam o estado do agravamento do mal que os aflige, atirando no organismo projéteis mentais destrutivos. Então, esses pensamentos negativos, eles atrapalham. Existem várias pesquisas já com reiki nos hospitais. Eles fazem pesquisa assim, né? Um grupo recebe reiki e um grupo não recebe, para eles poderem acompanhar se tem alguma diferença. O grupo que recebe o reiki, né, que o reiki reorganiza e reequilibra essas energias, né? Muito similar ao Yom Passe. Mas o que acontece com aquele grupo que recebe o reiki? Eles precisam de menos anestesia, menos medicamento, eles saem mais rápido do hospital e relatam bem-estar durante o tempo que estão no hospital. Isso tudo porque teve um trabalho de imposição de mãos, onde uma pessoa, um grupo de pessoas fez um trabalho de reorganizar aquelas energias. Então, se você conseguir ajudar com seus pensamentos, né, projetando você bem no futuro, né, projetando fazer coisas boas, coisas grandiosas para você e para o próximo, a potencialidade dessa força de cura, ela fica muito mais multiplicada. Então, visualizar-se com saúde no futuro e programar-se em ação no bem constituem fatores fundamentais para a autocura. Essa é a primeira, então, lição da Joana de Ângeles para o processo de autocura. Observar os pensamentos, o teor dos pensamentos. Vamos para o segundo? Óbvio, né? Manter sintonia mental com a fonte de poder. Que é quem? Deus, Jesus, os mentores, qualquer nome que você queira dar. Chama todo mundo. Chama Deus, chama Jesus, chama os seus mentores. Não tem problema. Eu acredito em santo. Chama o santo, pode chamar quem você quiser. Mantenha-se conectado com essa fonte que é extremamente poderosa, extremamente salutar a energia, né? Quando a gente se conecta a Deus, a gente está buscando uma vibração muito elevada. E ela é muito benéfica no nosso corpo. Então, a sintonia mental com a fonte geradora de vida e os pensamentos positivos propiciam o restabelecimento de energias saudáveis, reinstalam no organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória, que fomenta o predomínio de agentes de saúde. A oração, isso não é nem a oração, hein, gente, ainda. Né? Porque às vezes a gente tira um momento para fazer a prece, para fazer a oração. Mas fora aquele momento, você pode tentar manter-se conectado. Vai conversando com Deus, vai conversando com Jesus, com seu mentor. Não precisa ter uma hora marcada. E a gente está com Deus, está em nós, nós estamos em Deus o tempo todo. A gente pode tentar manter esse elo mais fortalecido, mais próximo. A oração é outro veículo que produz a sintonia mental com Deus, porque tem uma mudança de diretriz mental. Ao invés de a gente só pensar coisa ruim, pesada, escura, o que a gente está fazendo? Opa, vou ter uns pensamentos elevados que eu vou me conectar com Deus. É de outra ordem. Então, aquela energia que está irradiando, que está saindo de onde essa energia? Aquela que nós todos soltamos, que vibramos, ela vem de onde? Dentro de mim. Então, se dentro de mim está saindo energia boa, qual é o primeiro organismo que está se beneficiando com isso? O meu. Quando eu faço prece para alguém, qual é o primeiro organismo que se beneficia dessa prece? É o meu mesmo, primeiro. Porque ele está aqui, né? Na hora que eu começo a pensar e fazer uma oração, aquela energia da prece, ela já vai me imantando a mim mesmo com aquela energia. E aí ela vai ser canalizada
para alguém que eu estou orando, por exemplo. Então a prece é muito importante. A sintonia abre as portas da percepção extrafísica para a inspiração, para o equilíbrio e para a coragem de enfrentar qualquer vicissitude da vida. Né? Porque a gente não sabe quanto tempo vai durar uma doença, um enfrentamento. Pode ser uma doença crônica, que eu vou ter que lidar com ela o resto da vida. E aí? Vou ficar o resto da vida revoltada, indignada, irritada, com raiva. Ou eu posso mudar isso. Tudo bem, eu vou lidar com essa doença, mas então eu vou me conectar com Deus, com Jesus, para eu me encorajar e ter força e energia para lidar com essa doença da melhor forma possível. Se essa doença é uma expiação, ela vai virar uma prova. Eu vou tirar o máximo de proveito dessa doença em meu benefício do meu aprendizado. São posturas diferentes que eu posso ter diante de uma experiência difícil. Terceiro, tem que acelerar, né? Senão a gente não chega nem no quarto. O terceiro, muito importante, descanso físico. Nós somos criados, né? O trabalho é uma coisa muito importante para nós todos. Mas às vezes a gente esquece também de ensinar que o descanso também é importante. O descanso também está nas leis divinas. Assim como existe a lei do trabalho, existe a lei do descanso. O descanso é importante para o nosso corpo físico. O descanso é importante para a nossa reorganização mental. É importante para a reorganização das nossas energias. E tem muita gente que se alguém chegar em casa e a pessoa estiver deitada assistindo um filme ou uma série, a pessoa levanta correndo, nossa senhora, a pessoa vai me ver deitada, que vergonha. Né? Hoje mesmo eu estava com uma pessoa que falou isso, que quando escuta que alguém está chegando, ela tem vergonha se ela estiver descansando. Ela levanta correndo e vai fazer alguma coisa. Porque a gente é ensinado a trabalhar, graças a Deus, mas a gente não é ensinado a descansar, a gente não tem essa permissão. E a gente muitas vezes confunde cansaço com preguiça. A gente fala assim, às vezes meu marido fala, nossa, isso aqui eu tô descendo, tô com preguiça, dormi 2 horas aqui hoje. Você não está com preguiça, você está cansado, você está esgotado, você está trabalhando muito. É diferente. Nosso corpo precisa de descanso, a gente precisa de repouso também. Não estou falando de repouso só de dormir. Né? Ah, você tem 1 dia de folga na semana, 2 dias de folga, como é que esse dia de folga está organizado? Tem um tempo para descansar? Ou você vai passar o dia de folga fazendo faxina, fazendo comida, preparando as coisas assim? Porque isso não é descanso, né, gente? Pior, né, Romilda? E na sua casa no fim de semana. Aí você não descansava. E para as mulheres isso ainda tem um peso mais grave. Porque existe uma tendência a aplaudir as mulheres que trabalham, cuidam dos filhos, cuidam da casa e não descansam nem 1 minuto. Achando isso lindo, maravilhoso. Nossa, minha avó nunca sentou. Minha avó nunca, você nunca vê ela parada, ela trabalha o tempo todo. Gente, mas o que é isso? Coitada. Né? Então, existe na nossa cultura uma tendência a sobrecarregar a mulher e aplaudir isso como se fosse a coisa mais linda, e as mulheres estão esgotadas. Porque elas trabalham fora, elas trabalham em casa, muitas estudam, ainda têm filhos, estão sobrecarregadas. E provavelmente vão adoecer, porque o descanso faz parte da lei divina também, ele é importante. Por que eu estou falando um pouco disso? Porque a gente tem um pouco de dificuldade de realmente introjetar a ideia de que eu posso descansar, sim, eu tenho esse direito. E quando alguém falar, e de não deixar a pessoa aplaudir que você não tem tempo para descansar. Isso não é bom não, é ruim. Nosso corpo ele é um corpo biológico, é um corpo denso, matéria pesada, ela desgasta. E os nossos pensamentos também, as nossas emoções também. Então, descansar também é importante. Assim como trabalhar. Pulou? Aí, pulou, né?
repouso mental, advindo da harmonia dos pensamentos, numa ação positiva. Essa ação vai proporcionar o descanso das excitações, da correria do dia a dia, para você conseguir harmonizar seus pensamentos. Por isso que meditar é tão importante. Tentar relaxar, fazer um exercício de respiração. Se der, a gente faz um pouquinho hoje aqui, mas acho que não vai dar não. Para que a gente ajude o nosso corpo a mudar essa frequência agitada do dia a dia. Bom, leituras edificantes. Nós ainda estamos na parte de cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Leituras edificantes, ricas de otimismo. Então procura ler coisas que vai levar seu pensamento numa direção para cima, de uma coisa boa. Coisas que te deixam bem, que te deixam feliz, que te deixam emocionado, mas de uma maneira boa, positiva. Não é hora de ler noticiário de assassinato, de morte, porque isso pode muito cair o seu padrão vibratório. Se você precisa elevar os padrões porque você está doente, então leia coisas que te deixem bem. Alimentação bem balanceada, evitando excessos. Alimentação para a vida, respeitando os limites impostos pela enfermidade, ao invés da vida para a alimentação. Eu tive um paciente que ficou muito revoltado quando descobriu que tinha diabetes. Muito. E ele chegava, ele fazia questão de pegar um copo, encher quase metade de açúcar para tomar o leite. Né, fazendo um confronto. Eu não aceito, então ele ficou com muita raiva, muito nervoso, muito irritado. E é claro que o corpo físico dele não suportou. E ele faleceu. Né? Então, muitas vezes as doenças deixam muito claro qual é o limite da alimentação ou de um esforço físico. Então, preciso respeitar esses limites orgânicos para eu ajudar na minha saúde. A higiene física faculta ampla eliminação de toxinas, ao tempo que proporciona agradável sensação de limpeza. Todo mundo que já ficou doente? Nem que seja de uma virose? Quando a gente toma um banho, não dá uma melhorada assim? Parece que a gente não dá uma revigoradinha, uma relaxada? Porque a limpeza e a higiene é muito importante quando a gente está doente. Isso significa que o quarto onde eu estou alojado durante a minha doença tem que estar limpinho. Os lençóis têm que ser trocados mais vezes, tem que estar limpo, tem que estar cheiroso. Ah, tem que ser novo, de seda, 1.500 fios. Não, gente. Pode ser um fio só, não tem problema, um em cima do outro, mas limpo. Pode ser simples, mas limpo. Então troca as roupas de cama, troca as roupas que você... Porque às vezes a gente fica muito deitado, troca, eu, por exemplo, fico 2, 3 dias com uma roupa que eu tô dormindo, né? Até mais. Mas quando a gente tá doente, a gente fica muito, a gente passa o dia e a noite. Tem que trocar aquela roupa todo dia, ou colocar uma roupa limpinha, cheirosa, comida limpa, tudo muito higienizado. Então, se você não estiver dando conta, alguém pede socorro para alguém te ajudar a manter a higiene de onde você está. A higiene é extremamente importante para o restabelecimento da saúde. Nem precisava te falar isso, né? Mas a gente fala. Porque se a pessoa estiver muito mal, muito doente, ela está dando conta de mal de abrir os olhos, alguém, a comunidade, o vizinho, o familiar precisa cuidar disso. A gente precisa ajudar. A higiene é muito importante para quem está doente, para melhorar mais rápido. Porque isso traz uma sensação de bem-estar. O leito de enfermidade é lugar de acuradas meditações, estabelecimento de metas e revisão de atos e comportamentos. Então, quando a gente está doente, a gente é obrigado a ficar quieto, não é? Pode ser uma depressão ou outro problema mental, pode ser uma doença física, você é obrigado a ficar quietinho ali. E isso meio que te obriga, a não ser que você fique por conta da raiva, da revolta e da irritação, se você se propor, deixa eu entender o que essa doença significa, deixa eu fazer uma avaliação da minha vida, do meu comportamento, o que eu posso melhorar. O que a Joana de Anjos está falando? Que o leito é um local muito importante para a pessoa fazer reflexões. Nossa, estou precisando pedir desculpa para uma pessoa.
Não, que bobeira. Agora que eu tô aqui doente, tô vendo que aquilo lá foi uma bobagem, eu vou aproveitar. Eu corrigi algumas coisas. Nossa, quando eu estiver bom, vou mentalizar uma mudança de comportamento assim, 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 assado minha. Vou mentalizar eu fazendo isso. Então, ao invés de se dedicar à raiva, à revolta, à autopiedade, ai, coitado de mim, dedique-se para a reflexão. Não é da sua esposa, nem do seu marido, não, viu? Não é do outro. É sobre você. Porque o único local onde você pode fazer alguma mudança é em você. A gente não muda ninguém. Ninguém muda ninguém, não existe isso. A gente muda a gente com muita dificuldade se a gente tiver um propósito muito firme. Eu me mudo. Sim, a gente recai, não, a partir de hoje vou agir assim. A gente recai, faz ali, aí fala, não, mas eu não quero fazer, não quero mais agir assim com as pessoas, aí eu continuo de novo, aí eu recaio de novo, aí eu tento de novo. É difícil mudar, mas não é impossível. E para a gente evoluir, a gente vai ter que mudar. Ou tem alguém aqui que já está Jesus? Se alguém aqui já for Jesus, me avisa, que eu quero ficar perto para aprender. Se ninguém aqui não for Jesus ainda, com certeza você tem que mudar para melhor. Ah, mas eu já acho que eu sou uma pessoa tão boa, mas pode investigar que tem alguma coisa que você pode melhorar. Viu? Ou, nossa, mas eu sou uma pessoa terrível, acho que não dou conta não. Dá sim. Não muda, não precisa mudar tudo de uma vez, muda uma coisa. Aí na hora que aquilo lá estiver bem firme, aí você muda outra, e assim você vai. E assim a gente vai caminhando um dia de cada vez. Né? Então, já que a gente não é Jesus, a gente vai mudando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Tenha certeza absoluta que você tem que melhorar seus comportamentos, seus pensamentos, o preconceito, julgar as pessoas, falar palavras duras para os outros, ser muito duro com você também. Pode ter certeza que você tem que mudar. Então, quando a gente está doente, a Joana de Anjos fala que a gente tem que aproveitar para fazer essas reflexões. Mas não é para ficar se jogando pedra, viu? Lembra que tem que ser positivamente. Ah, nossa, então eu sou muito nervoso, eu xingo muito. Não, então eu vou me mentalizar. Lembra do mentalizar você com saúde, fazendo aquela coisa boa? Eu vou me mentalizar daqui a 6 meses que eu tiver de alta, eu vou estar bem, eu vou conversar com as pessoas, não vou ficar xingando. E você se mentaliza. Mentaliza de novo lá na campanha do quilo. Né? Eu sou muito nervoso, muito irado, vou fazer a campanha do quilo, porque se alguém brigar comigo lá na campanha, eu vou respirar fundo e agradecer. Vou exercitar minha paciência. A degenerescência orgânica é fácil e rápida, né? Quer dizer, o corpo adoecer é muito rápido. Enquanto que a recuperação, gente, é complexa e demorada. Né? Então, para destruir um prédio, você enche lá de bomba, cai de uma vez, mas vai levantar um prédio para você ver o tempo que demora. E assim é para levantar essa organização física, para colocar ela equilibrada. Exige tempo, esforço e trabalho árduo. Mas vale muito a pena. Encontramos corpos sadios sob a direção de espíritos frívolos, ignorantes e perversos. E também encontramos corpos mutilados, muito doentes, com espíritos muito saudáveis, não é? Por quê? Porque com o espírito evoluído está num corpo que não anda, ou que não ouve, ou que não vê, ou no corpo que está todo mutilado. Por quê? Porque a luta é o clima por onde passam todos os seres na vida de evolução. Nós todos estamos aqui para lutar, para crescer, para ser feliz, para melhorar, para amar. E várias situações podem acontecer na minha vida para me ajudar nesse sentido. Eu tenho um amigo que é médico e ele teve dengue. Ele falou que nunca passou tão mal na vida dele. Ele falou que a dengue dele foi tão terrível, que ele falou assim que ele tinha saído na moto, ele falou que pôs o pé no chão, o pé e a perna dele tremia tanto assim, ó, os músculos dele ficou tão fraco que ele não conseguia controlar o tremor. Ele falou que o corpo dele doía tanto. Ele falou assim, Nélia, foi uma lição tão fantástica, porque às vezes eu ouvia algum paciente falando de dengue, eu pensava, nossa, esse povo exagera. Eu falei assim, nunca mais, não que alguém me falar que teve dengue, eu vou ter um respeito profundo por cada palavra que aquela pessoa falar.
Isso quer dizer que eu tenho que ter todas as doenças do mundo para entender uma pessoa? Né? Se eu sou um homem, eu vou ter que ser uma mulher nessa vida para entender o sofrimento das mulheres aqui nessa encarnação? Né? Eu tenho que usar droga para entender o sofrimento de quem usa droga? Não. Eu posso, né, ser empático, tentar entender aquelas pessoas, tentar compreender, valorizar aquela fala, entender que é uma fala verdadeira, que vem da alma, que vem da dificuldade, respeitar. Né? Ele falou que agora, pelo menos com dengue, ele falou que agora acabou, ele respeita assim totalmente. Ele é perito, então ele tem que avalizar os atestados, né? Ele falou, não, pode vir quantos dias que for, que ele falou que vai dar mesmo, porque não dá para sarar rápido. Então foi ótimo, né? Ué, caiu. Bom, o quarto passo não vai dar para a gente entrar, porque já passou 5 minutos do nosso tempo, mas eu vou falar rapidamente. Ela está falando do amor, de ter compaixão pelo próximo, ter piedade, seja bondoso, tenha autocompaixão com você mesmo. Né? Distribua amor onde você for, pratica caridade, seja justo. Não é justo do juiz que sai julgando, não, você fez isso, hein, nossa senhora, se fosse comigo você ia merecer tal e tal castigo. Não é esse tipo de justiça, não. É a justiça balanceada com amor. Seja justo com as suas coisas, com as coisas do outro. Tá? Bem rapidamente, né, ela está mandando canalizar os pensamentos e as emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a equanimidade e para a paz. Somos todos iguais, temos os mesmos direitos, somos todos filhos de Deus. Né? Vamos desejar o bem, o amor, a paz para todos. Ela está chamando a gente para alimentar esses pensamentos quando a gente estiver doente. Ah, Deus, por que essa doença foi acontecer comigo? Mas por que não? Não acontece com outros? Por que não pode acontecer com você? Né? Ter sentimentos, né? E trabalhando nesse senso de justiça. Você talvez você vai aguentar, você não ficar reclamando com o outro, né? Porque tem pessoas que acham que qualquer probleminha, né? Daqui, pacote de vizinho, pacote do outro, ficar reclamando 24 horas, né? Então, a gente vê posto de sábado, eu estava na reunião, posto de sábado, estava vendo o que ia falar. Na anta, os outros ficaram 8 horas da manhã batendo na porta dela. Ai, eu não pode fazer isso, você pode fazer isso para mim? Já falou assim, não suporto mais. Então, se eu ouvir alguém queixando, eu vou acolher, não é? Porque a gente vai tentar praticar a compaixão, a paz, vou tentar ajudar. Mas na medida do possível, vou tentar não ficar reclamando muito, não queixando muito. Mas tem momento que eu preciso desabafar, tudo bem. Nós somos humanos, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. É assim mesmo, né? Nós não somos Jesus, lembra? Por isso que a gente tem que melhorar um monte de coisa ainda. Bom, vamos então encerrar. Quer fazer dar alguma notícia, alguma coisa? A gente já falou do almoço, né, no dia 16 de abril. O grupo apoia, que acolhe pessoas que dão algum tipo de sofrimento emocional. É toda quinta-feira às 19 horas aqui no salão. Quem quiser, quem estiver precisando, pode comparecer, tá? Bom, então vamos fazer um exercício de respiração para a gente dar uma... Porque a gente vai fazer o que agora? Nós vamos tomar um passe. O passe é um canalizador e reorganizador das nossas energias. Então, vamos tentar ficar preparados para isso. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma respiração com o diafragma. Vamos colocar a nossa mãozinha em cima da barriga. E nós vamos lembrar do balão, bexiga de festa. Então, quando eu puxar o ar pelo nariz, eu vou encher o balão, que é a barriga. E quando eu soltar o ar pela boca, eu vou esvaziar esse balão. É o contrário do que a gente costuma fazer. Por isso que é um pouco confuso, né? Então vamos lá. Então eu vou puxar o ar e a minha barriga vai ficar grandona, ó. Minha mão vai lá na frente. Aí eu vou soltar o ar e a minha barriga vai murchar. E eu ajudo com os músculos. Eu vou puxar o ar. Encheu a barriga de ar. E agora eu solto. Mais uma. Puxo o ar pelo nariz. Solto o ar pela boca.
Puxa o ar pelo nariz, enche a barriga. Solta o ar pela boca. O som carrega energia. Então nós vamos fazer 2 vezes. A gente vai puxar o ar pelo nariz, vai soltar pela boca fazendo barulho. Para a gente soltar todas as energias que estão perturbadas. Assim, ó. Solta os braços. Relaxa. Mais uma. Puxa o ar. Mais uma, que essa foi boa. Mais uma. Balança a cabeça e relaxa. Vamos fechar os olhinhos. Pensar no nosso querido Mestre Jesus, maravilhoso, nosso exemplo e modelo de perfeição, de cura, de bondade, de saúde, de amor. Então pensar que Jesus está aqui conosco. Vamos mentalizar Jesus. Nós estamos então num círculo, todo mundo, e estamos segurando a mão de Jesus. Todo mundo está segurando a mão dele. Ele está junto com cada um de nós. E vamos pedir humildemente para ele iluminar nossa semana, iluminar nossos pensamentos, nos ajudar a manter nossos pensamentos num nível, num padrão mais elevado, mais harmônico. Que a gente consiga controlar a nossa fala, que ela seja uma fala de paz, de amor. Os nossos comportamentos sejam mais tranquilos essa semana. Que a nossa casa fique abençoada, que cada um dos nossos parentes receba agora essa energia de amor, de paz, de saúde, de tranquilidade que a gente está enviando cada um para o lar junto com Jesus. Que essa casa espírita fique abençoada, fique protegida. E que possamos então passar essa noite com os nossos mentores espirituais, aprendendo, ouvindo, crescendo e evoluindo. E assim, com o coração muito grato pela oportunidade de estarmos hoje reunidos, vamos fazer aquela oração que o nosso querido Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão da mente e do corpo, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, ensina-nos a perdoar quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em erros ou em tentações e livra-nos da prática de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Vamos permanecer em silêncio, preparando o nosso corpo, o nosso perispírito para receber o passe. Muito obrigada, uma ótima noite para todos.